Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a guerra civil na Síria e a situação dos refugiados que, entre outros países, estão chegando no Brasil. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o professor de Políticas Mundial, Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. No bloco anterior, a gente estava falando dessa questão dos países que não querem receber os refugiados. O Brasil está recebendo os refugiados, a gente vai explorar um pouco a respeito de como o Brasil recebe esses refugiados, mas é interessante a gente pensar e perceber que alguns países passaram a levantar barreiras físicas para não receber refugiados, como é o caso da Hungria, que a gente estava falando no bloco anterior. Professor Jorge, esses países passam a levantar esses muros que a Alemanha derrubou, né? É curioso isso, né? Falou-se tanto do Muro de Berlim, mas agora, em termos de quilômetros cercados, nós temos muito mais do que na época do Muro de Berlim e toda a República Democrática Alemã, que hoje está integrada na Alemanha Federal. Hoje nós temos um muro enorme nos Estados Unidos com a fronteira do México, nós temos muros cercas de arame, da Espanha no Marrocos, numa área que é do Marrocos, mas que a Espanha considera sua, no norte do Marrocos, junto ao Estreito de Gibraltar. Temos barreiras em Israel em relação à Palestina, temos aquela cerca, e mais que cerca, uma área super militarizada entre as duas Coreias, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte. Enfim, a proliferação de muros é hoje maior até do que já foi no passado. E isso tem a ver com os povos imperiais que não querem receber os flagelados das políticas que, em boa parte, eles mesmos geraram ao longo dos séculos. Por exemplo, a questão da Espanha foi a ocupação do Marrocos, que começou até com Portugal. Mas com a restauração da independência portuguesa, Ceuta ficou com a Espanha e outras regiões ali. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a expansão dos Estados Unidos para o oeste, o chamado Destino Manifesto, ocupando inclusive territórios do México, hoje estão cercando. E assim por diante. No caso da Hungria, tem a ver com o que nós estamos falando, a xenofobia, o ultranacionalismo. A Hungria tem um ressentimento de ter perdido muitas terras na Primeira Guerra Mundial, né? Para vários países. E, portanto, o governo que está lá, não quer dizer que seja toda a população, mas, enfim, foi eleito e tem maioria, é um governo muito sensível à penetração desses imigrantes, a ponto de ter cercado, literalmente, com barreiras de arame farpado de 3 metros de altura, toda a fronteira com a Sérvia e toda a fronteira com a Croácia. Né? Então, ali mostra que os seres humanos ainda estão longe de se identificarem como semelhantes, infelizmente. Né? O professor Jorge, nós estamos tratando dessas questões dos refugiados. É claro que a gente pegou o tema dos refugiados sírios, porque aquela imagem da criança na beira da praia, ela foi extremamente chocante. Está ali todo um simbolismo da questão da desumanidade, mas nós temos vários refugiados, né, mundo afora, e batendo nas portas aqui do Brasil, né? E a gente tem... E claro, o Brasil passou a receber esses refugiados sírios, mas não são só os sírios que estão chegando, né? Tem acho que o mais importante ainda, pelo menos até o momento, por exemplo, são os haitianos, né? Vizinhos nossos aqui, de vários países, aí não seria no caso propriamente refugiados, né? Mas migrantes que têm dificuldade de conseguir emprego por questões sociais e estão fugindo da crise, né? Vêm e conseguem algum emprego e uma inserção social aqui no nosso país, inclusive na região. Né? Da África também tem senegaleses, nigerianos, angolanos, enfim. Agora nós estamos falando da Síria porque é a crise que explodiu nesse momento, né? Perto de 1 milhão de pessoas saíram de lá. Nós estamos longe de ser o país que mais recebe, porque o país que mais recebe é o Líbano. É o Líbano? É o Líbano. O Líbano é um país com 1,5 milhão de pessoas, tem quase 1 milhão de refugiados. Uma situação, se imagina, aflitiva, né? Um país pequeno com tantos refugiados vindo de regiões ali realmente vizinhas, né? São países limítrofes.
Depois temos na Europa a Alemanha, que é um grande país, e proporcionalmente a Suécia também. Mas a Alemanha já começa a colocar algumas dificuldades, né? Isto sim. Inclusive agora, a partir do início de outubro, o ministro do Interior já veio dizer que os migrantes são mal agradecidos, reclamam das instalações, da comida, movimentos no país sem autorização. Claro, esses migrantes estão procurando uma maneira de melhor se situar, e às vezes até buscando parentes ou amigos, ou um emprego, enfim. E que a Alemanha está estudando uma política e que poderá levar, isso já foi anunciado pelo ministro do Interior da Alemanha, poderá a expulsão de todos aqueles migrantes que não forem classificados como refugiados, ou seja, que correm risco de vida se voltarem. Ou seja, aqueles que estão fugindo porque a casa foi destruída, porque perdeu o emprego e porque passam fome, não serão considerados refugiados. Uhum. O Brasil, que recebe imigrantes, refugiados, aliás, recebe muita gente de fora, mas alguns aqui são recebidos com um olhar do preconceito, sim, principalmente os africanos. Agora nós temos o caso dos haitianos e os sírios que estão chegando, né? Como que se reajeita esse povo todo? É interessante ver isso. Os sírios, eu vou me referindo menos ao Brasil inicialmente, mais à Europa. Os sírios, eles não são vistos tão criticamente. Primeiro porque são brancos. Né? Outra, é uma população muito qualificada em termos profissionais, ou seja, tu encontra pessoas de alto nível técnico, né, e científico também. E isso é uma contribuição valorizada nesses países, né? Agora, claro, nem todos gostam de recebê-los porque aí tem aquela questão religiosa, né? Em função de tudo que se fala aí na imprensa, enfim, os muçulmanos seriam mais propensos ao terrorismo e tal. Então as pessoas, de certa maneira, são aterrorizadas com esse tipo de notícia e acaba se criando uma barreira, não ainda física, mas cultural, né? Um medo, até mesmo uma xenofobia a pessoas que venham dessas regiões que estão realmente numa situação muito difícil. No caso do Brasil, o Brasil é um país de imigrantes, né? São poucos os anos na história do Brasil em que predominou a emigração, né? Em geral, predomina a imigração, a entrada no país e não a saída. E também a política do governo, né, de acolhimento, porque o Brasil tem compromissos internacionais que assinou, inclusive agora, muito recentemente, no início de outubro também, na sede europeia da ONU, em Genebra, uma das sedes, um acordo que prevê a entrada de sírios no Brasil, que pode ir de 8 a 80 mil, né? De 8 mil a 80 mil, e já temos informação, inclusive no Vale do Itajaí, de recepção até o final de outubro, início de novembro, de sírios que virão para Ibirama trabalhar no frigorífico Pamplona, por exemplo, né? E que isso envolve, portanto, a capacidade de organização do Estado para receber o SUS, por exemplo, os serviços de fronteiras, como o caso da Polícia Federal, acolhimento, né, moradia, a prefeitura também tem que se mobilizar para receber essas pessoas, porque, para começar, não são turistas, né? Muitos vêm traumatizados, não dominam a língua portuguesa, tem uma outra cultura. Então tem que ter um processo mesmo de acolhimento, não e simplesmente deixar, né, que fiquem, assim, como se fosse simples acampar, né? Então o país tem ainda essa questão que a gente mencionou na primeira parte, que tem uma certa capacidade de absorção dessa força de trabalho em alguns setores da economia, em que pese os salários não serem elevados, isso praticamente todos os imigrantes falam disso, mas tem uma possibilidade de refazer a vida, né? Num ambiente que não é de guerra, pelo menos uma guerra aberta como essa da onde eles vêm, e então com esse acolhimento que o Estado dá e que a sociedade brasileira, que de certa maneira em grande parte ainda recebe as pessoas, né? Porque aí tem um problema, que aqui também começa a haver esse tipo de manifestação, como tu citaste, de xenofobia, de racismo.
discriminação, né, o termo mais geral, aqui no Brasil ainda há condições políticas e econômicas de recepção, ou seja, é um polo ainda de recepção de migrantes refugiados. O professor Jorge, a gente sabe que as cruzadas, as grandes navegações, tudo isso apontou para a globalização. Só para a gente finalizar, esses conflitos e essas crises e essas guerras são os sinais do fracasso da globalização ou é só o sinal da globalização em si? Eu diria que é o resultado desse tipo de globalização que foi feita, né? Só pensando nos mercados e no lucro, não no bem-estar das pessoas e dos povos, na integração cultural, no compartilhar de valores dentro da diversidade, enfim, se preocupou muito em criar, por exemplo, mobilidade de capital e não mobilidade de pessoas. Tá? Então, isso mostra que o enfoque dessa globalização foi um enfoque conservador, dito neoliberal, e que produziu essas catástrofes de guerras e migrações muito acima do que se poderia imaginar há 10, 20 anos atrás. Então, bom, a gente fez uma leitura rápida aqui da condição dos refugiados sírios, mas na realidade isso é um fenômeno global. É um fenômeno global, né? Sim, sim. Migração é um fenômeno que afeta quase todas as regiões do planeta hoje. Professor, mais uma vez obrigado pela presença de estar aqui no Cidadania em Debate. Obrigado. Chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do professor Jorge Gustavo Barbosa, que falou sobre os refugiados sírios. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana e uma boa noite. Tchau.